Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Como vencer o medo através da fé. O medo, ele pode ser um fator determinante para que nós possamos alcançar algo da parte de Deus e até mesmo perdê-lo. Nós não podemos deixar que o medo ele venha nos paralisar. Na Bíblia existem várias passagens a qual o Senhor ele nos encoraja a vencer o medo. Em Salmos 34:4 está escrito: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Quantas das vezes nós perdemos algo, uma oportunidade a qual o Senhor nos dá por medo? Eu tenho uma experiência de como eu tive que vencer o medo. Eu tirei a minha carteira de motorista e eu fiquei 10 anos sem dirigir por medo. Eu tinha um medo absurdo. E aquilo me deixava extremamente frustrada. Eu não estava na presença do Senhor na época. Depois eu vim para a presença do Senhor e eu comecei a buscar em Deus como vencer aquela situação. Como vencer aquele medo que ele me paralisava. Aquilo era muito frustrante. Eu saía de casa, eu tinha muitas coisas para fazer. Eu deixava o carro na garagem com uma carteira na bolsa. E aquilo me frustrava, sem dizer as cobranças das pessoas. As pessoas muitas das vezes zombavam. Você tirou uma carteira para você deixar, coloca num quadro. Aquilo doía o fundo da minha alma. Mas aí, quando eu vim para Jesus, quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a descobrir que eu era muito mais forte do que eu pensava. E que eu teria que superar aquilo porque era um medo meu. Ninguém poderia fazer algo por mim. Ninguém pode fazer algo por você. Se você está com medo de alguma coisa, seja lá o que for, você precisa superar esse medo. Mas você vai me perguntar, missionária, como que eu vou vencer esse medo? Faça com medo mesmo. Confie no Senhor, porque em Salmos 56:3 também nos diz: "Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti." Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós vivemos uma intensa batalha da carne com o Espírito. Porque a nossa carne, a tendência dela é nos parar e nos deixar frustrados. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós temos a certeza do Deus a qual nós servimos, nós vamos lá e vamos fazer com a fé. Porque o que é a fé? A fé é o fundamento daquilo que nós não estamos vendo. Você precisa crer que Deus, ele pode mudar a situação na sua vida. Em Lamentações 3:57 está escrito: "Tu te aproximastes quando a ti clamarei e dissestes, não tenha medo." Nós temos vários e vários versículos na Bíblia que nos encorajam a confiar em Deus, a botar a nossa confiança em Deus e crer que Deus, ele é fiel para poder nos ajudar. E eu comecei a clamar como que eu superei o meu medo. Eu fiz campanha de oração e de jejum. Eu clamei. E todas as vezes que eu ia tentar fazer, eu deixava aquele medo me paralisar. Até que eu cheguei num ponto que eu falei: "Deus, eu não estou confiando em ti." E eu coloquei a minha confiança em Deus. E eu fui com medo mesmo. Eu saí, eu tremia, meu coração ele disparava. Mas tinha no meu coração algo maior e determinante, que era a confiança em Deus. Porque se você for buscar na palavra do Senhor, aqueles profetas, eles também tiveram medo. De acordo com a Bíblia, o profeta Elias, ele teve medo e ele fugiu para salvar a vida dele. Ele e o seu ajudante, eles foram para a cidade de Berseba, na região de Judá. E depois Elias foi para o deserto, onde ele ficou sentado à sombra de uma árvore. Ele teve vontade de morrer, porque o medo, naquele momento, o paralisou. E todos nós sabemos que Elias foi um grande profeta. O medo, ele é natural do ser humano,
Mas o que vai determinar na sua vida é a sua coragem e a sua confiança em Deus. Se apegue, porque Ele tem o poder de mudar e de transformar a sua vida. Se você não confiar em Deus, você não vai conseguir vencer esse obstáculo, porque Satanás, o inimigo da tua alma, ele vai lutar dia após dia para te paralisar, para frustrar os teus sonhos e para dizer e para provar para você que Deus não é na sua vida. Então vá com medo mesmo, que você vai ver o que Deus irá fazer na sua vida. Busque na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus que você vai ver o que Deus ele pode fazer através da sua fé. Porque o mesmo Deus que operou antes, ele ainda opera hoje. Mas o fator determinante é a nossa fé. Seja corajoso, porque os medrosos não herdarão o reino do céu. Os covardes não herdarão o reino do céu. Então seja corajoso. Confie no Deus a qual você serve. Se apegue na sua fé, se apegue com o Espírito Santo, porque Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso professor. Tenha essa confiança e vença o seu medo através da fé. Eu venci o meu medo. Hoje eu vou para tudo quanto é lugar. Às vezes vem aquela insegurança, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu vou. E Deus, Ele tem me honrado dia após dia, e eu tenho isso na minha vida. Quando me dá um medo de fazer, eu vou com medo mesmo. E depois eu glorifico a Deus porque Ele sempre me honra. Então faça por você, confiando em Deus, que você vai ver o Senhor Jesus te honrar. Amém? Que essa palavra possa ter te ajudado. Confie em Deus na sua vida e você vai ver a sua vida ser transformada. Jesus, Ele está voltando. Se apegue em Deus e não permita que o inimigo ele venha roubar a sua coroa. Amém? Já compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal e que a paz do Senhor seja na sua vida.